Boa noite a todos e a todas, aqui no México ainda boa tarde. Bienvenue a tous e a toutes. Obrigado pela presença também de todos nesse fim de sexta-feira de outono, aqui primavera. Para os que não me conhecem, eu sou Lília Lustosa, eu sou doutoranda em História e Estética do Cinema pela Universidade de Lausanne, sob a orientação do professor François Albérat, e vou defender a minha tese na sexta-feira que vem. Então, assim, o frio na barriga está grande, mas vamos lá. Uma tese sobre o cinema brasileiro dos anos 60, do título L'instinct prégnant du cinéma nouveau brésilien, un mouvement double de décolonisation, en quête de légitimité. Vamos ver como é que vai ser. Mas vamos lá para o dia de hoje. Antes de passar para as apresentações, eu gostaria, claro, de agradecer às organizadoras desse evento, as professoras Cecília e Carolina. A Cecília é professora da Faculdade de Filosofia da UFMG e eu tive o prazer de conhecê-la em 2013, em Montpellier, num colóquio sobre o Paulo Emílio Salles Gomes, grande crítico, grande personalidade da história do cinema brasileiro, e colóquio também sobre Jean Vigo, cineasta francês. E a Cecília, na ocasião, fez uma apresentação belíssima sobre as Helenas, na obra dos dois, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, tanto que, na ocasião, uma amiga estava grávida, ela deve estar até aí assistindo, a Marina, que é mineira também, e eu sugeri o nome Helena, por causa da apresentação da Cecília, e ela colocou, então, a Helena está aí, viva, feliz e linda, graças a Cecília e a Marina, minha amiga. Então, e a Carolina, que eu conheci agora, por esta ocasião, e que é professora do CEUB, que é a faculdade onde me formei minha primeira formação de publicidade no CEUB, e também ela é diretora cultural da Aliança Francesa de Brasília, onde eu comecei meus primeiros passos no francês, em 1900 e bolinha. Então, duas instituições que me formaram e, principalmente no caso do francês, sem a qual eu não poderia ter feito nem meu mestrado, nem meu doutorado na Universidade de Lausanne. Então, é muito bom voltar para casa, eu sou aí de Brasília, então é muito bom estar de volta em casa, mesmo que virtualmente. Eu agradeço demais as duas por isso. E agora vamos ao que interessa. Hoje, então, é o nosso terceiro e último encontro de outono, Anoitecer com Cinefilia, que só o nome já é super poético e lindo, já faz a gente pensar naquelas folhas caindo e tudo. E é um evento que foi organizado pelas alianças francesas de Brasília e de Belo Horizonte e pela Universidade de Minas Gerais, UFMG, e pelo CEUB. Então, hoje é o terceiro encontro, como eu falei, e hoje nós temos mais 3 feras para falar aqui para a gente sobre o cinema francês. E temos um convidado de honra, que é o professor Martin Winkler, ou Winkler, porque é alemão, da George Mason University, um dos mais importantes especialistas do mundo de estudos clássicos e também um grande especialista em recepção crítica do cinema. Ele está balançando a cabeça, mas ele é sim. E para quem a palavra mais bonita do nosso português é capivara. Hoje, infelizmente, ele não vai falar sobre a capivara para a gente, mas ele vai falar sobre o gangster como um herói trágico. A palestra dele tem o título The Gangster as Tragic Hero or Une certaine tendance américaine du cinéma français. Welcome, Professor Winkler. It is a great honor to have you here with us tonight. Mas, como ele é o convidado de honra, ele vai ficar para o final. So you have to wait a little bit more to speak. E agora, primeiro, vamos ter a satisfação de ouvir a Júlia Castilho de Avelar, jovem e talentosa professora da Faculdade de Letras da UFMG, que fez no mês passado, eu pude assistir uma belíssima apresentação sobre o último livro do professor Winkler, que se chama Ovid on the Screen, A Montage of Attraction, no encontro organizado pela Faculdade de Filosofia da UFMG, e ela vai falar hoje sobre os clássicos e a releitura das heroínas mitológicas de Ovídio no filme lindo, não sei se vocês tiveram a chance de ver, que se chama Portrait de la jeune fille en feu, de 2019, da cineasta Céline Sciamma.
E depois da Júlia, nós vamos ter também o prazer de escutar o professor Sérgio Alcides Pereira do Amaral, carioca, mas também da Faculdade de Letras da UFMG. E aqui eu queria fazer só um parênteses para dar os parabéns aos dois, Júlia e Sérgio, e também a todos os profissionais de letras, já que hoje é o Dia do Profissional de Letras. Então, meus parabéns, muitas felicidades pelo trabalho lindo que vocês fazem por todos nós. O Sérgio vai falar para a gente sobre o documentário Saravá, de 1972, dirigido por Pierre Barrou, e também sobre a visão francesa da MPB e do samba. É um filme com imagens fantásticas de alguns dos nossos grandes ídolos da música brasileira. É uma coisa linda que vale a pena demais ver a Maria Bethânia na flor da idade e o Paulinho da viola ali, gente, é emocionante. E agora, que eu já falei demais, eu passo a palavra para a nossa primeira palestrante de hoje, que é a Júlia. Júlia, agora é com você. Obrigada, Lília, pela apresentação gentil. Só um pequeno ajuste, a minha formação foi toda na UFMG, atualmente eu sou professora na Universidade Federal de Uberlândia. Ah, achei que você ainda estivesse na UFMG. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Eu terminei o doutorado e, enfim. Mas agora continua na terrinha. Na Federal de Uberlândia. Bom, e em primeiro lugar, agradecer imensamente pelo convite para participar desse evento, agradecer a Carolina, agradecer a Cecília. Para mim é uma honra falar aqui ao lado de dois grandes exemplos para mim, né? O professor Sérgio e o professor Martin, e é uma honra também porque o Sérgio foi meu professor na UFMG, então é uma alegria muito grande, né? E bom, o que eu vou falar um pouco hoje, né, sobre esse filme Portrait de la jeune fille en feu, né, é o quarto longa da diretora francesa Céline Sciamma, né? Ele foi agraciado. Só um instante que eu vou partilhar a tela. Deixa eu ver aqui se está certo. Aqui, só para vocês acompanharem, porque eu vou apresentar algumas imagens também, né? Esse filme ele foi agraciado com os prêmios de melhor roteiro no Festival de Cannes, né, com o Queer Palm no Festival de Angoulême e o prêmio César de melhor fotografia. A história se passa no fim do século XVIII, em uma ilha na costa da Bretanha, né, e retrata o universo feminino a partir da convivência, né, ainda que por um curto período de tempo, de 3 jovens mulheres. Marianne, Heloïse e Sophie. Marianne é uma pintora que foi contratada pela mãe da Heloïse, né, para fazer um retrato da sua filha, a ser enviado a um nobre de Milão, ao qual a jovem estava prometida, né, mas como ela não queria se casar, ela se recusara a posar para o pintor anterior que tinha ido fazer esse retrato, e com isso a Marianne ela é apresentada como uma dama de companhia, né, incumbida de pintá-la às escondidas. E da convivência e da intensa troca de olhares entre essas duas mulheres surge uma paixão de duração breve, mas ardente. E o filme apresenta exatamente o desenvolvimento dessa paixão de forma poética e delicada. Em entrevista, Sciamma esclarece que o objetivo com o filme era falar sobre o presente de uma história de amor, oferecendo um olhar paciente de como o desejo amoroso nasce, cresce, floresce, mas também oferecendo um olhar sobre a memória, né, de uma história de amor já passada e aquilo que permanece dela. A diretora ainda acrescenta que o enredo do filme é a tensão em torno do olhar. E ela diz: criar imagens é algo político, mas tem a ver também com o cinema.
Nesse sentido, vale lembrar que toda a produção da diretora, né, expressa um interesse em reafirmar os espaços da mulher no âmbito da produção artístico-cultural. Seus filmes abordam, em geral, temas complexos relacionados à figura feminina, à causa LGBT e às questões de gênero. Além disso, Sama é uma das fundadoras e participantes da campanha Sankant, né, que defende uma maior paridade de gênero nos festivais internacionais de cinema. Esse engajamento da diretora é algo que vai perpassar os seus filmes, mas sem limitá-los ou restringi-los a isso. Com Portrait, sua ideia era inventar uma história amorosa sob a perspectiva do olhar feminino, capaz de propor um novo tipo de tensão, de cenas, de relações. Só que mais do que isso, né, e é o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, essa novidade fica evidente na releitura de uma série de elementos da antiguidade clássica presentes no filme, os quais são retomados em novos contextos e ressignificados nessa nova recepção cinematográfica. Bom, um primeiro ponto de diálogo com a antiguidade diz respeito à estruturação do filme em duas linhas temporais, postas em relação por meio do procedimento de êcfrase. A êcfrasis era um exercício retórico que consistia na antiguidade na descrição vívida de um objeto, pessoa ou lugar, com a finalidade de colocá-lo diante dos olhos dos ouvintes, né? Então, alguém fazia um discurso e lançava a mão desse procedimento de descrição vívida, né? E depois a êcfrase passa a significar de forma mais específica, né, a descrição detalhada de uma obra de arte. No filme, logo no início, a aparição do quadro intitulado Portrait de la jeune fille en feu, que é o quadro que dá nome ao filme, né, não só resgata em Marianne as lembranças do seu romance com Heloísa, mas constitui a transição para o início da narrativa de rememoração dessa história do passado. Então, ao modo de uma êcfrase, a gradativa aproximação da imagem do quadro introduz uma narrativa encaixada no filme, como se fôssemos inseridos no interior da pintura mostrada. Isso ainda é reforçado pelo fato de a fotografia do filme ser altamente pictórica, como se a recordação pudesse ser interpretada como uma espécie de pintura mental, o que torna cada cena do filme uma pintura. Por exemplo, as cenas no interior da casa, à luz de velas, né, com forte contraste, claro e escuro, né, remetem às obras de Georges de Latour. Eu coloquei aqui dois exemplos, né, de pinturas do Georges de Latour, né, que mostram esse mesmo contraste, né, de claro e escuro, esse efeito pictórico. E, por sua vez, as tomadas externas no filme, marcadas pela luminosidade e brilho, caracterizam-se por um efeito pictórico que é potencializado pela alta definição da imagem, né? A filmagem foi feita toda em alta resolução, inclusive isso é algo que gerou dificuldades, né? Porque se o ator mexesse um pouquinho, já ia embaçar. Bom, além desse estilo pictórico, da personagem pintora, né, Marianne, e da apresentação de suas pinturas e desenhos ao longo do filme, a presença da arte ainda se manifesta no fato de ser mostrado em vários momentos o próprio ato de pintar, né, a artista em ação. Desse modo, os temas principais do filme, que vincula amor, arte e perda, estruturam-se num tríptico que evoca três aspectos presentes também no mito de Orfeu e Eurídice, que é citado explicitamente no filme, tá? Isso é uma cena central do filme. É interessante porque a Sama, numa entrevista sobre o filme, ela disse que é possível considerar o mito de Orfeu e Eurídice como a linha condutora de todo o enredo, só que, curiosamente, né, isso foi algo, segundo ela, acrescentado no momento posterior, praticamente, quando o roteiro estava praticamente pronto, né? E foi uma estratégia para exatamente vincular os dois tempos, né? O passado e o presente. E sua proposta ao incorporar o mito, são palavras dela, era reinventar e revisitar o mito sob uma perspectiva feminina. Bom, a figura de Orfeu, né, quando a gente pensa aí na antiguidade clássica, se consolidou na tradição literária ocidental como o principal arquétipo de poeta, e sua história como a representação do poder encantatório da poesia. Na literatura latina, ele é representado, sobretudo, como o poeta que canta o amor pela sua amada Eurídice, duas vezes perdida.
E as principais narrativas do mito na literatura latina encontram-se nas Geórgicas, no quarto livro, e nas Metamorfoses, Geórgicas de Virgílio e Metamorfoses de Ovídio, no livro 10º e 11º. E aí, só relembrando aí as linhas principais, né, o mito ele conta esse romance malfadado entre Orfeu e Eurídice. Pouco depois de se casarem, Eurídice morre, e Orfeu, apaixonado, decide descer ao submundo para resgatar a esposa perdida. Por meio do canto, ele convence os deuses do mundo inferior a devolverem sua amada, mas com uma condição, que ele não olhasse para trás durante o percurso de volta. No entanto, quase chegando à superfície, ele não resiste, né? Olha para trás e Eurídice se esvai entre as sombras e é perdida, então, pela segunda vez. A versão ovidiana do mito, né, como eu disse, ela é explicitamente citada no filme, mediante a leitura de um trecho das Metamorfoses, né, em tradução francesa, pela personagem da Heloísa. Eu coloquei aqui os trechos, né, dos versos latinos que são citados, né, aqui embaixo a referência. Né? Esses trechos eles correspondem ao discurso do Orfeu, né, ao percurso de volta, né, e ao momento em que ele se vira e perde Eurídice novamente, né, e ela diz apenas vale, que é adeus, em latim. A leitura do trecho no filme deixa Sophie inconformada. E agora eu cito, né? É horrível, pobrezinha, porque ele se virou, disseram-lhe para não se virar, e no último instante ele se vira sem motivo. Seu questionamento conduz as jovens a apresentarem hipóteses interpretativas que são verdadeiras releituras do mito. Para Marianne, há motivos. Orfeu faz uma escolha. Ele escolhe a lembrança de Eurídice, e é por isso que ele se vira. Ele não faz a escolha do apaixonado, ele faz a escolha do poeta. Enquanto artista e pintora, ela partilha com Orfeu uma escolha pela memória da amada. Heloísa, por sua vez, apresenta uma interpretação mais radical, por meio da qual confere autonomia e poder de decisão à figura de Eurídice, colocando palavras em sua boca. Talvez seja ela que tenha dito a ele, vire-se. Essa breve discussão apresenta novas possibilidades interpretativas sobre os motivos de Orfeu ter olhado para trás, né? E isso nos conduz não só a uma releitura do mito antigo, mas também da própria história apresentada no filme. Primeiro, porque todo o filme é, de certa forma, né, um olhar para trás, uma rememoração do passado por parte de Mariana. Essa questão é muito explorada no artigo de um autor chamado Stevens, está no final na bibliografia que eu vou apresentar. Em segundo lugar, né, eu acrescento isso, porque os dois retratos que Mariana executa de Heloísa podem ser compreendidos como as duas mortes de Eurídice. No filme, o casamento com o nobre de Milão é apresentado metaforicamente como uma morte. Inclusive, quem estava inicialmente prometida a ele era a irmã da Heloísa, só que ela se lança do penhasco, né, se suicida para não se casar. Né? O retrato a ser pintado, então, é um meio de concretização dessa morte, porque o retrato seria enviado para que ele, de certa forma, confirmasse o casamento. Ao terminar o primeiro retrato, né, a pintura do primeiro retrato, que está à esquerda, realizado às escondidas, Marianne decide mostrá-lo a Heloísa, e a imagem gera um debate entre as duas jovens. Ao fim, Heloísa indaga: não há vida? Não há presença? A Marianne explica para ela que o retrato tinha sido feito segundo as regras e convenções, né, e ela indaga isso. E a menção de uma ausência de vida corrobora exatamente essa ideia do retrato como uma forma de morte também. Insatisfeita com esse retorno, a própria Marianne destrói o retrato e comunica à mãe da jovem que deseja fazer uma nova tentativa. E nesse momento, Heloísa, como na sua versão da Eurídice, que diz para Orfeu se virar, decide que vai posar para Marianne. Ela diz, né? Je vais poser pour elle. Essa escolha de Heloísa coloca em destaque a interpretação que ela mesma faz do mito, em que as palavras finais da heroína não se restringem a um adeus, mas são uma decisão acerca do seu destino. A configuração de uma Eurídice ativa que faz a escolha de Orfeu olhar para trás é reforçada pela despedida entre as duas jovens ao final. Após ver Heloísa experimentando o vestido branco de noiva, Marianne se despede dela e da mãe com um abraço, vira-se e caminha aceleradamente, descendo as escadas até a porta de casa.
E é bem interessante que tudo é filmado, né, com o olhar da câmera às costas de Mariana. E ao fim a gente descobre que, na verdade, se trata do olhar de Heloísa, né, que ela segue Mariana, e lhe diz quando estava prestes a sair, retourne-toi. Né? É a Eurídice que pede para Orfeu se virar. Mariana se depara com a imagem final de Heloísa, que é essa imagem que está aí na tela, que no filme também se esvai entre as sombras, quando Mariana parte fechando a porta. Ora, essa mesma imagem de despedida, ela tinha aparecido antes no filme 2 vezes, né? Bem interessante. E como a história contada é uma recordação, essas antecipações do momento de despedida surgem como lembranças, né? Artimanhas da memória, que, de certa forma, assombram a personagem com a imagem de perda da amada. O mito de Orfeu e Eurídice, na versão ovidiana, ainda tem algumas outras repercussões mais indiretas no filme. Como é usual dessa obra, das Metamorfoses, e aí, gente, é uma obra belíssima, quem não leu, eu recomendo vivamente a leitura, é uma obra apaixonante. Os mitos narrados, eles têm caráter etiológico. O que é isso? Eles servem para explicar as causas ou as origens de algo. E no caso do mito de Orfeu e Eurídice, né, após perder a sua amada, Orfeu passa a recusar qualquer envolvimento ou relação amorosa com mulheres, de modo que na versão ovidiana ele é considerado o criador do amor homossexual entre os homens. Né? Eu cito aqui o trecho. Orfeu repelira toda relação amorosa com mulheres. Para os trácios, foi ele também quem inventou transferir o amor para tenros rapazes e colher, antes da mocidade, a breve primavera da vida e as primeiras flores. Mas há ainda uma outra etiologia que é menos explícita. Depois de ser morto e dilacerado pelas Mênades, por ter recusado o amor de mulheres, Orfeu tem seus membros espalhados por toda a parte. Sugestivamente, a cabeça e a lira se dirigem para o litoral da ilha de Lesbos, precisamente a terra de Safo, a célebre poeta grega. Os membros jazem espalhados pelos lugares. Recebes, ó Ebro, a cabeça e a lira, e ao deslizarem pelo rio, prodígio, chorosa lamenta a lira, murmura chorosa a língua exangue, as margens respondem chorosas. Arrastadas para o mar, deixam o rio pátrio e tornam-se posse de Metina, no litoral de Lesbos. Essas duas etiologias vinculam-se de modo estreito à releitura do mito de Orfeu e Eurídice exibida no filme, visto que uma das transformações operadas é a representação do amor entre duas mulheres, bem como de uma artista feminina que poderia encontrar um possível paralelo na figura de Safo. E aí, já caminhando para o final da minha apresentação, eu não queria deixar de falar de uma cena que, a meu ver, é o clímax do filme, e que dá título à primeira pintura apresentada, homônima do filme. E essa cena ocorre logo depois dessa cena de leitura das Metamorfoses. As 3 jovens vão até uma reunião noturna, frequentada apenas por mulheres do vilarejo, e essas mulheres entoam um canto ao redor da fogueira. E não é muito lembrar que Orfeu também estava vinculado à música na antiguidade. No filme, a música foi criada, composta especificamente para o filme, por Parawan, que é um produtor de música eletrônica que trabalhou em filmes anteriores de Samain, e por Arthur Simonini, que é especialista em música coral. A letra, em latim, consiste em uma repetição do mote fugere non possunt, não podem fugir, cantado num cânone polifônico, acompanhado por palmas e sussurros, de tonalidade crescente, revelando um aumento de tensão. Depois eu vou postar no chat um link no YouTube, para quem tiver interesse em assistir essa cena. É assim, uma cena belíssima, a questão musical é encantatória, eu diria. Não podem fugir. O dito assinala a inexorabilidade do fatum, do destino. Antes, no filme, Heloísa afirmara sobre sua irmã morta: ela me deixou o seu destino. Assim como não é possível escapar ao casamento arranjado, Mariana e Heloísa também não podem fugir ao sentimento de paixão que surge e arde entre elas. Uma intensa troca de olhares e sorrisos entre as duas precede o instante em que a barra da saia de Heloísa pega fogo, tudo isso ao som da música cantada pelas mulheres.
Trata-se da concretização e realização da metáfora do arder de amor ou da paixão como fogo. La jeune fille en feu, que dá título ao quadro e ao filme, é a imagem de uma mulher tomada de amor. Mas, ao mesmo tempo, essa cena ela evoca também um outro momento anterior, quando Marianne queimou o quadro incompleto, sem rosto, feito pelo outro pintor, Portrait en Feu. Assim, o título do filme traz consigo uma ambiguidade, jovem em chamas, retrato em chamas, o que sublinha as duas vezes em que Héloïse estivera em chamas. Jeune fille deux fois en feu. O fato dessa cena central ser uma reunião entre mulheres ressalta o universo feminino de todo o filme. E aí é interessante que a obra ela se caracteriza pela ausência praticamente completa de personagens masculinas, né? Os poucos homens que aparecem têm um papel circunstancial e secundário, ou são apenas mencionados, né, como futuro marido. E toda a história se desenrola em um universo, né, que gira em torno de Marianne, Héloïse e Sophie. Essa configuração de um universo feminino remete a uma outra obra de Ovídio que eu não poderia deixar de falar, porque é o meu atual objeto de pesquisa, né, que são as Heróides, uma coletânea de cartas ficcionais de heroínas da tradição literária e mitológica. Eu coloquei aqui o nome das heroínas que escrevem essas cartas, né? Então a gente tem Penélope, Medeia, entre elas Safo, né? E nessa obra, Ovídio transfere a voz poética, né, para essas figuras femininas, né, que falam em primeira pessoa e narram sua versão do mito, apresentando os acontecimentos sob sua perspectiva. Elas reconstroem as versões ditas tradicionais das narrativas mitológicas que participam, segundo um novo ponto de vista, marcadamente feminino, né? E essas narrativas põem em foco, então, suas histórias de amor, seus sentimentos, seus sofrimentos, construindo para si autobiografias baseadas nas lembranças dos romances que tiveram. Em suma, autobiografias amorosas de tonalidade elegíaca. Assim como as cartas dessas heroínas, que expressam um desejo de permanência ou sobrevivência por meio da materialidade da escrita, boa parte do filme, como eu disse antes, é uma memória contada por Marianne, de modo a dar voz a essa personagem e a construir sua autobiografia amorosa, registrada, nesse caso, não pela escrita, mas pela imagem, já que se trata de uma artista pintora. E esse é um ponto que fica ressaltado na cena em que Marianne está fazendo um pequeno desenho de Héloïse para guardar de lembrança, e esta lhe pede um autorretrato, né, que é o que vocês veem aí na imagem, para também ter a imagem de Marianne como recordação. Marianne desenha sua própria imagem no livro das Metamorfoses, de Ovídio, que tinha dado para Héloïse. O desenho é feito num espaço em branco ao fim do livro 10º, aquele que narra precisamente a história de Orfeu e Eurídice. E aí é importante destacar que a versão ovidiana do mito se particulariza por conter uma série de narrativas mitológicas contadas pela personagem Orfeu. São narrativas encaixadas no texto maior das Metamorfoses, né? E são narrativas de amores proibidos ou malfadados, que se estendem até aí o fim do livro 10º. E ao fazer o desenho precisamente neste ponto, né, quem escolhe a página é a Héloïse, Marianne e Héloïse acrescentam sua própria história de amor às Metamorfoses de Ovídio. Mais do que isso, ao modo das heroínas das Heróides, elas assumem o papel de artistas que registram sua história amorosa segundo uma nova versão e um novo ponto de vista. Sem a possibilidade de alterar o fato, o destino, resta-lhes a alternativa de reescrever e recordar sua história por meio da arte. É isso, muito obrigada. Desculpa aí, eu acho que eu ultrapassei um pouco o tempo. Nem precisa se desculpar, porque foi maravilhosa essa apresentação, fantástica. O filme é lindo e a sua apresentação só fez o filme ficar ainda mais bonito para a gente, porque realmente tem muita coisa do que você falou que eu ia te perguntar depois no final sobre a cena do canto, porque aquela cena é fantástica, me lembrou uma coisa de transe, meio, não sei, achei linda. E, enfim, mas as perguntas são para o final. Mas muito obrigada, a apresentação foi maravilhosa. E agora vamos passar, então, a palavra para o professor e poeta Sérgio Alcides Pereira do Amaral, que vai falar para a gente sobre Saravá.
Bom, saravá, muito boa noite. Para mim também é uma honra participar, falo do coração, não só pelas companhias que eu adoro, né, desses queridos colegas, a Júlia e o Martin, com os quais aprendo muito, sempre, há muito tempo já, mas também pela Lília, pela Carolina e pela Maria Cecília. Obrigado pelo convite. Realmente estou muito contente de participar. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma breve discussão, eu acho, de alguns pontos que esse documentário, Saravá, suscita, pelo menos suscitou para mim. Esse filme foi rodado no Rio de Janeiro, em 1969, em fevereiro de 1969, por Pierre Barrou. Ele era um ator, compositor, cantor, uma pessoa ligada no Velho Vague, mais ou menos célebre já. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dele. Ele morreu há poucos anos atrás, em 2016. Nessa época, ele tinha 35 anos quando chegou no Rio. O filme foi filmado no Rio em fevereiro de 69, foi exibido em Paris em dezembro de 71 e o lançamento mesmo foi em 72, como a Lília tinha dito na apresentação. O assunto do filme é a MPB, ou melhor ainda, a paixão desse cineasta pela MPB, pela música popular brasileira. Essa é uma época de maré alta da contracultura, chegando no Brasil também, uma época muito turbulenta, né, da nossa história recente, uma época fundadora da contemporaneidade, né, em muitos aspectos, né, marcada pela Guerra do Vietnã, pela Guerra Fria, maio de 68, o processo de descolonização da África. Né? A França tinha saído da Guerra da Argélia há poucos anos. Essa guerra terminou, se não me engano, em 1962. E no Brasil, como todos sabemos, é a época do endurecimento da ditadura militar. É a época em que ninguém mais informado tem dúvida sobre a existência da tortura nos porões do regime, e surgem, fora do Brasil, muitas denúncias de entidades de defesa dos direitos humanos. A intelectualidade francesa tem um papel preponderante, né? Essa é uma época em que se arma uma rede de solidariedade em vários países europeus, inclusive na França, para receber exilados brasileiros. Essa é uma época também de muitas denúncias fora do Brasil acerca do genocídio da população indígena, inclusive protestos vindos de entidades francesas. Por um outro lado, um lado agora enobrecedor para o Brasil, é a época também de possível apogeu da celebridade internacional da bossa nova, da música popular brasileira. Essa ideia de música, essa sigla música MPB, né, não existia muito, ainda estava em formação. Essa é a época em que surge esse conceito de música popular brasileira, que não se confunde com a música popular do samba, com a música popular rural, com nenhum tipo de música folclórica. Já é uma música de uma classe média instruída, que procura raízes nessas tradições populares, mas faz uma outra coisa. Essa época também, agora num plano global, mas muito francês, profundamente francês, é a época da cinefilia, né? Da grande paixão pelo cinema, que vira, como disse a Susan Sontag, uma visão de mundo. Né? E a Sontag diz, rememorando essa época, dos anos 60 e a década seguinte também, que ir ao cinema, pensar e conversar sobre cinemas tinha se tornado uma paixão entre estudantes universitários e outros jovens. Você queria, diz ela, era ser raptado pelo filme. Você ia ao cinema para ter uma experiência existencial profunda, né? A experiência de se deixar
avassalar pela presença física mesmo da imagem, perder-se em rostos, em vidas que não eram os seus, diz a Suzanne Sommer, né? Perder-se em rostos, em vidas que não eram os seus. Isso era marcante para essa geração. Essa é a geração do diretor desse filme, Pierre Barrault. Então, perder-se em rostos, em vidas que não eram os seus, quer dizer, a experiência moderna, bem característica do indivíduo moderno, de poder ser outro, né? Poder outrar-se, como diria o Fernando Pessoa, né? E um pouco, acredito que a paixão desse cineasta pelo Brasil, e principalmente pela música brasileira, tem um pouco a ver com esse desejo de ser outro, esse desejo de se deixar avassalar pela presença física de uma massa de possibilidades de experiência estética, ligadas, no caso, à música, mas não só, a toda uma cultura, a todo um universo outro, dentro do qual ele era estrangeiro, mas com o qual ele pretendia se identificar. Então, eu queria começar o comentário por aí, né? O Barrault, ele era não sei, talvez já uma celebridade. Não foi célebre por muito tempo, acho que depois a carreira dele se eclipsou, mas ele ficou mais ou menos conhecido em 1966, porque ele foi um dos principais atores de um filme que teve muito impacto na época, que foi Un Homme et une Femme. Un Homme et une Femme, um filme de Claude Lelouch, de 66, foi Palma de Ouro no Festival de Cannes nesse ano. E o Barrault, nesse filme, interpreta um aficionado pela música brasileira, né? Nas filmagens, ele conhece a atriz que interpretaria o papel da sua esposa no filme, Anouk Camé, com quem ele se casa, inclusive, né? Então, são umas vidas assim, misturadas com o cinema, a cinefilia, a paixão do Barrault pelo samba é um outro modo dessa cinefilia, desse outrar-se através da experiência estética. A primeira coisa que eu queria mostrar, então, não é do Saravá, é desse filme, Un Homme et une Femme, é um trechinho que daqui a pouquinho eu vou comentar. Então, eu vou mostrar rapidinho. Espera aí. Aliás, eu tenho que compartilhar a tela antes, né? Senão não adianta. Desculpem. Acho que agora vai. Espera aí. Agora, aqui. Et votre mari est original. Pour moi, oui. Il est si passionnant, si exclusif, si entier. Il se passionne pour des choses, pour des gens, pour des idées, pour des pays. Mais dites-moi, c'est le Christ. Pour moi, peut-être. Par exemple, j'ai vécu une semaine au Brésil sans jamais y avoir été. Pierre a tourné un film là-bas. À son retour, il m'a parlé de la samba pendant une semaine. La samba était entrée dans notre vie. La samba était entrée dans votre vie. Oui. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre.
Bem, deixa eu ajeitar isso aqui. Como é que eu saio do stop share, né? Stop share, desculpe. Então, quer dizer, depois desse trechinho que eu mostrei, aí o Barroux, na continuação dessa parte falada da canção, ele próprio tinha feito essa versão para o francês do Samba da Bênção. Essa canção fez muito sucesso em francês por causa do filme, né? Ficou associada ao filme. E depois desse trechinho, nessa parte falada, o Barroux cita uma enfiada de nomes de artistas brasileiros ligados à bossa nova e depois até alguns ligados ao samba de raiz, né? Xinguinha, Cartola, etc. Então, esse é um momento assim de o Brasil, a cultura brasileira, através da bossa nova, também entra numa vitrine junto com as denúncias sobre violações aos direitos humanos, a ditadura, etc. Porém, nesse mesmo trecho, várias coisas interessantes aparecem, várias coisas fascinantes, problemas realmente fascinantes. Em primeiro lugar, essa frase que está na parte falada da canção em português, né, em que o Vinícius de Moraes se diz o branco mais negro do Brasil. Ele não se diz isso na canção, ele diz em outras oportunidades. Na canção ele diz que o samba, se hoje ele é negro, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Então, o Vinícius é o branco mais negro do Brasil e o Barroux é o francês mais brasileiro da França. Aí já começa um jogo de espelhamento muito fascinante, muito interessante, em que de repente o Vinícius de Moraes, sendo brasileiro, e o brasileiro mais negro que existe, sendo branco, na verdade, ele é mais parecido com o Barroux do que com o Pixinguinha, porque o Pixinguinha é negro mesmo, né? Então, assim, quem é estrangeiro, quem não é, nessa situação, esse problema é muito fascinante. Esse filme, Saravá, suscita esse problema, não é? Essa relação entre o intelectual e a cultura popular, e o pertencimento à cultura, ao seu país, né? Esse problema de como que é o intelectual brasileiro, por exemplo, um problema do qual imagino que Barroux não tinha a menor noção, mas que é muito profundamente calcado na história da cultura no Brasil, da cultura letrada no Brasil, sobre como que o indivíduo instruído pode superar a sensação de ter, pela própria instrução, se tornado um estrangeiro na própria terra, né? Que é uma questão que está assim, bombando na primeira página do livro Raízes do Brasil, em 1936, mas cujas raízes vêm de bem antes, né? Desde pelo menos o século XVII, a gente pode rastrear essa problemática, né? É uma questão transversal na história da cultura letrada brasileira, né? Então, essa aproximação que o Vinícius de Moraes faz com o samba, a cultura negra, ele se converte ao candomblé e tudo, tem a ver com a sua tentativa particular de superar esse sentimento problemático, né? Outros, né, vão se articular de outras maneiras. Nisso o Barroux entra ingenuamente no problema, né? Ele não está ciente do tamanho desse problema, mas vários momentos do filme dele, que eu vou tentar ressaltar daqui a pouco, mostram isso. Inclusive o caráter problemático da relação entre o samba de morro, o samba da tradição, o samba que ingressou também na indústria do rádio e na indústria fonográfica nas primeiras décadas do século XX, criando um patrimônio cultural para o Brasil inestimável, e, por um outro lado, a bossa nova, que reivindica uma raiz no samba cruzada com influências estrangeiras, como o jazz e tudo, né? Então, o próximo trecho que eu vou mostrar, ele fala disso sem palavras. Já é a abertura do filme Saravá. Não, peraí. Tem que compartilhar de novo. Eu esqueço. Share screen, share sound. Tá acabando? Bom. Vamos embora. Esse é o desfile da Mangueira, em 1969. O Barroux estava no Brasil, filmou cenas lindíssimas na abertura do filme.
que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Être heureux c'est plus ou moins ce qu'on cherche. Bem, então é isso que eu queria mostrar nesse trechinho, não é? Essas várias camadas de problemas, né? O desfile popular, depois a belíssima fusão das imagens do desfile com o Baden-Powell tocando e cantando o Samba da Bênção em português, o que já cria um estranhamento, é lindo, funciona, mas não é, a gente sente, né? Tem a bateria da escola de samba fica soando no fundo, e tem alguma coisa que não encaixa totalmente, mas forma um todo, e depois uma outra camada de estranhamento quando vem o Baru cantando a versão dele em francês, né? E esses estranhamentos se superpõem, formando um problema muito interessante para ser, enfim, abordado, né? Esse é o imbróglio que eu acho interessante no filme Saravá. Eu não sei se eu já estou me aproximando do fim ainda, queria mostrar mais coisas. Tem uns 10 minutos ainda, talvez, para falar? Acho que sim, não, Carolina? Podemos deixá-lo falar um pouquinho mais? Com prazer. Tá. Então, eu queria ressaltar uma outra coisa também de contextos, no caso do Brasil, né? O AI-5 tinha sido decretado em dezembro do ano anterior, meses antes da chegada do Baru ao Brasil. Tinha sido um ano muito tenso, né? Era um ano do assassinato do estudante Edson Luiz no calabouço, invadido pela polícia militar no Rio de Janeiro, uma onda de passeatas do movimento estudantil, aqueles estudantes que na França estavam mergulhando de cabeça no cinema e que na Cinemateca francesa dariam início ao movimento de maio de 68, no Brasil eles estavam combatendo a ditadura, alguns se engajando em movimentos radicais. Esse 68 tinha sido um ano histórico também para a música popular brasileira, por vários episódios. O show de Elisete Cardoso com Zimbo Trio e Jacó do Bandolim, o Conjunto Época de Ouro, em fevereiro daquele ano, no Teatro João Caetano. É um marco muito importante da história do Brasil, eu acho, do mundo, do universo, do planeta Terra. Esse show tinha sido editado em 2 LPs também, que fizeram a cabeça de uma geração. É um show épico, que aconteceu numa noite de tempestade catastrófica no Rio, a cidade ficou afundada, e mesmo assim 1.500 pessoas conseguiram chegar até o centro do Rio para testemunhar um acontecimento único. Esse ano também é ano de alguns lançamentos importantes da música brasileira pela indústria fonográfica, inclusive da indústria do samba, né? São o lançamento do primeiro disco do Paulinho da Viola, do primeiro disco solo do Paulinho da Viola, um disco do Paulinho da Viola também com o seu parceiro Elton Medeiros, vários discos importantes, e estão sendo gestadas também ali as possibilidades para o lançamento de LPs muito marcantes que vieram na década seguinte, de Cartola, Clementina de Jesus, né? Então, se não me engano, foi lançado em 68 também um LP com a velhíssima guarda, o Pixinguinha, João da Baiana e Clementina de Jesus, um LP muito marcante, também produzido por Hermínio Belo de Carvalho, que tinha produzido o show da Elisete Cardoso, que eu mencionei agora há pouco. Então, é uma época também de ebulição no samba da tradição, ebulição na música popular da tradição, mas também da juventude bossa nova. É o ano da disparada do tropicalismo, né? Então, um ano muito marcante mesmo para a música brasileira.
A segunda coisa que eu tenho para mostrar é essa relação linda, mas problemática, entre a bossa nova e o samba de raiz aqui. Deixa eu... Peraí, primeiro share screen. Aqui. Esse é o João da Baiana. Tem 80 anos. A marca registrada dele é essa gravatinha, gravata Chevalier. Muito elegante. Aí, o que me interessa comentar aí é como, assim, lentamente, aos poucos, o Barroux entra na fantasia de pertencer àquele coro, né, junto com o Baden-Powell. Né? Mas o pertencimento do Baden-Powell é apenas um pouco menos estranho do que o do cineasta francês, na verdade. Né? O Baden-Powell vai atrás, aquilo é um ponto de macumba. Né? A sequência imediatamente anterior é o Barroux falando com o Baden-Powell, querendo saber qual é a diferença entre o candomblé. O Barroux diz assim, o candomblé e a macumba são la même chose. Aí o Baden-Powell, assim, mas não sabe explicar. Aí corta, é um momento interessante do roteiro, da montagem do filme, corta para... Chega o João da Banha e mostra qual é a diferença. Né? E cantam esse ponto de macumba, que estava no LP que tinha sido gravado nesse ano, ou seria gravado ainda, não tem, aliás, tinha sido gravado no ano anterior, e depois ele canta um canto de candomblé, e aí o espectador entende, né, várias diferenças, assim, mais do que o Barroux sabia, né, ao começar a conversa. Então, isso também é um desses momentos interessantes. Agora, o terceiro momento que eu quero mostrar é aquele que fez com que eu escolhesse falar desse filme. E vou mostrar agora. É um momento em que o Barroux está almoçando num bar, assim, todo mundo, os homens sem camisa e todo mundo com o cabelo molhado, tinham entrado no mar pouco antes. Né? É uma cena assim, correspondente no cotidiano do Rio não sei, você ter uma conversa ilustrada com alguém num café parisiense. Né? Aqui você está com sal no corpo, né? e sem camisa ou de biquíni. Né? E nessa mesa estão dois... o Barroux está conversando com várias pessoas legais, e bem na frente dele está simplesmente Paulinho da Viola, com 26 anos, e a Maria Bethânia, com 22. Né? Mas a Maria Bethânia, com 22 anos, tem 4 LPs já, enfim, uma cantora muito estabelecida. Né? E tem essa conversa muito linda e muito rápida, né? Essa passagem aqui que eu vou mostrar. Tudo isso, filho.
Então, que o problema que você tem, tudo isso, assim. Então, que o problema que você tem. Eu ouvi, tem um amigo de você que me disse que você fez uma canção, uma samba realmente tradicional, que assim, nada de novo, não? Chama-se Nada de Novo. O último samba que eu fiz. Mas eu estava dizendo o seguinte, você perguntou a Bethânia, quer dizer, o compromisso de Bethânia, entende? Bethânia é uma outra escola, você entende? Uma outra escola. Você entende que é outra escola? Então, uma outra formação, entende? Com novas proposições, entende? Dentro da forma popular. Mas agora o meu compromisso, não sei se você sabe, eu sou um autor de escola de samba, compositor de escola de samba. E você sabe, na cultura popular, o que significa uma escola de samba, sabe? Uhum. Então, o que você quer saber? Eu não entendi direito assim. Eu sei. É isso, né? Essa dificuldade, né? O que você quer saber? Eu não entendi essa pergunta, né? Porque, na verdade, o Baru está totalmente inocente diante dessa profunda clivagem que, com tanta doçura, o príncipe Paulinho da Viola, né? Ele já era príncipe nessa época, não é só hoje, né? Explica, quer dizer, veja, a Bethânia, ela tem um outro compromisso, a inovação, né? O meu compromisso é com a tradição da escola de samba, né? E ali a gente tem dois lados da rádio, né? Quem se liga à música popular porque ouve rádio adoidado e é formado por isso, é o caso da Bethânia, né? Essa cena, essa sequência toda, o Paulinho da Viola toca vários sambas, uns são puxados pela Bethânia, sambas tradicionais, lindíssimos, que ela canta maravilhosamente, e o Paulinho da Viola vai atrás, outros são ele que puxa, e a Bethânia na hora engata, porque ela conhece as letras, ela cresceu ouvindo rádio, né? E o Paulinho da Viola está do outro lado, ele é filho de um músico que vem da origem popular, mas que também entrou por essa indústria. Era um violonista que acompanhava todos os grandes cantores do rádio, né? O Paulinho da Viola cresceu do lado de cá, ou melhor, do lado de lá do rádio, né? Nesse momento ali, vejam, o Baru e a Bethânia são deslocados para a mesma quina da mesa, né? E o Paulinho da Viola fica sozinho, né? Eu estou falando demais, mas eu não posso deixar de mostrar a última coisa, né, sobre esses dois lados da rádio, né? O lado da cantora, que é uma espécie de erudita da canção popular. A Bethânia e o Caetano Veloso, eles são até hoje isso, né? Profundos conhecedores do cancioneiro popular brasileiro, mas isso tem a ver com o rádio, né? E o Paulinho da Viola como alguém que está por dentro do rádio, e que é um poeta e um intelectual instruído, cuja abordagem da sua arte, do samba, da cultura, brota de dentro dessa tradição, que ele renova por dentro, né? Isso é muito interessante. E esse último trecho que eu vou mostrar é logo na sequência. De repente, o Paulinho da Viola começa a tocar um samba que é dele mesmo, que está nesse primeiro disco solo dele. E a gente nota que a Bethânia, que imediatamente engatava e sabia a letra de tudo, não sabe a letra desse samba. É um samba recente, ela já ouviu, ela lembra de uma palavra ou outra, mas ela não pode cantar porque ela não sabe a letra. E é uma obra-prima do cancioneiro brasileiro, é aquele samba Coisas do Mundo, Minha Nega. O Paulinho da Viola canta só um trecho. É uma das canções mais lindas que eu conheço, desde Safo até, sei lá, Adriana Calcanhoto, né? Safo, que já foi citado aqui pela querida Júlia, né? E o Baru está assim, totalmente embevecido, embasbacado, vendo isso tudo. As pessoas no bar também estão, né, tendo uma experiência, uma espécie de aquele avassalamento de que a Susan Sontag falava a propósito da cinefilia, da experiência do cinema, é vivido ali naquele botequim pelas pessoas que estão na presença física do samba de verdade mesmo, né? Então, eu vou encerrar com esse trechinho. Ah, não, de novo. Tá aí. Tem que share screen. O negócio tem que ser aperfeiçoado em benefício dos distraídos.
Hoje eu vim, minha nega, andar contigo no espaço, tentar fazer em teus braços um samba puro de amor, sem melodia ou palavra pra não perder o valor, sem melodia ou palavra pra não perder o valor. Depois encontrei seu Bento, nega, que bebeu a noite inteira, estirou-se na calçada, sem ter vontade qualquer, esqueceu do compromisso que assumiu com a mulher, não chegar de madrugada e não beber mais cachaça. Ela fez até promessa, pagou e se arrependeu. Cantei um samba pra ele, que sorriu e adormeceu. Hoje eu vi minha nega, moda da vida, querendo aprender a forma de viver. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Que samba. Genial. Bem, aqui realmente vocês percebem como a Bethânia ela está fixada ali, né? Ela sabe que está diante de uma obra-prima nova, que ela não sabe cantar ainda, mas está com aquele olho assim, né? Sorvendo, né? Profundamente o que está sendo cantado, né? Olha só, essa letra ela exprime bem esse amadurecimento, né? Como uma tradição cultural pode produzir uma obra-prima, assim, que se desenvolve ali por dentro dela, né? Com seus códigos próprios, com né, o seu próprio ritmo, né? A letra eu não vou comentar, inclusive porque o Paulinho da Viola canta só um trechinho, né? Mas essa letra ela tem uma duplicidade interessante, né? Em que a cultura é identificada com um amor, não só o amor como um sentimento, como uma força abstrata, vital, que inclusive é carnal também, né? É um amor sublime e poético, ainda que carnal, seja o amor pragmático, né? E prosaico, que no cotidiano dá um socorro para as pessoas numa vida difícil, né? Como esse, quer dizer, primeiro um amor abstrato, não é? Que não tem melodia nem palavra, não soa, não é? E depois o amor que soa através do samba, não é? E conforta uma pessoa que está, enfim, numa situação péssima, embriagado, né? Sorriu, quer dizer, eu toquei um samba para ele que sorriu e adormeceu. Ao mesmo tempo é uma piada, mas é, né, uma manifestação desse aspecto de fármaco, né? Falo isso em homenagem a Cecília, né? Da poesia, da música, né? Para aquele indivíduo ali que está um pouco rompeu o compromisso, a importância dessa palavra, Paulinho da Viola, né? Compromisso com a minha mulher, porque eu tinha prometido não ficar mais nesse estrago, né? E o samba vai lá, né? Zomba, né? Sem frivolidade, do seu mal e dá aquele carinho, aquele conforto. Ele sorriu e adormeceu. E aquilo, todo mundo que está ali naquele bar imediatamente entende em profundidade essa sutileza, esse conforto, o efeito desse fármaco. O samba, para o Paulinho da Viola, é uma educação, é uma Bildung, é um modo de aprender a lidar com as coisas do mundo e de reconhecer que esse aprendizado não acaba nunca, né? Mas é também uma doação ao mesmo tempo, é também um ato de amor, é um aprendizado também de si e das múltiplas identidades que a vida moderna nos dispõe, inclusive aquela que nos liga, às vezes com um olhar estrangeirado ao nosso próprio país. E isso tudo o Barru aprendeu ali naquele botequim, mas nós também aprendemos vendo um filme como esse, em que a gente se prismatiza, né? Se vê nesse espelho cheio de refrações, né? E estrangeirismos com os quais nós acabamos nos identificando também. Muito obrigado.
Muito obrigada por essa apresentação fantástica. Eu estou com um monte de coisa na minha cabeça para perguntar, mas vou ter que esperar, porque a minha pesquisa é bem nesse período aí dos anos 60, então imagina como não está a minha cabeça agora, sendo que eu vejo o outro lado da moeda, né? Porque trabalho com cinema novo, inclusive aquela cena lá do Paulinho da Viola, na hora eu fiquei pensando que ele estava meio assim, arisco, porque era um estrangeiro vindo perguntar. Porque tem toda aquela questão do Brasil, o cinema novo, um movimento de descolonização, de independência, era a hora que a gente estava querendo, resgatando o modernismo dos anos 20, querendo de novo ter a nossa identidade nacional a todo preço e tal. E aí vem esse estrangeiro querendo falar do nosso samba, cantar nosso samba com sotaque francês, como assim? Então, assim, primeiro eu achei que ele tivesse um pouco com esse medo, né? E que eu não sei, pode ser, isso a gente discute depois. Mas, enfim, a sua intervenção me deu muitas ideias, eu estou aqui cheia, mas eu vou guardar para o final. E eu só queria agradecer por essa apresentação fantástica, linda. E agora vamos passar para a nossa última apresentação do professor Martin Winkler. Professor, it's your turn. Unfortunately, wir sprechen kein Deutsch. That's so okay. you have to speak English. And thank you very much for being here with us once more time. And now it's your turn. Well, thank you for having me. I'm very happy to be here. And thank you, the organizers in particular, for the invitation. I'm particularly happy to see that many friends and acquaintances, people I've met in Brazil several times before, are attending this and earlier installments of this meeting too, last Friday and the Friday before. And in particular today, my friend Sergio and Julia, so it's nice to be in very elegant company. I must admit that my French is minimal and that my Portuguese is maximally bad. So please allow me, as was already said, to speak in English. On the other hand, I have proof right here on my table that I'm thinking of Brazil all the time. There it is. Now let me turn the screen share on and get this show on the road. Okay, here we are. Can everybody, oops. Can everybody see this? Is it okay? Okay, thank you. So let me begin. I'm afraid I have to be a lot more serious than the presentation that Sergio has just given us. So please prepare yourselves for tragedy and death. My title refers to two remarkable publications, one American, one French. I begin with the latter. In 1954, film critic and future director François Truffaut published an article with the title Une certaine tendance du cinéma français in Cahiers du Cinéma, the influential journal in which several champions of what would soon become the Nouvelle Vague, the new wave of cinema, in which these were writing their essays and reviews. Truffaut attacked the tradition of quality, as he called it, predictable films by well-established writers, directors, and producers. Truffaut argued for la politique des auteurs, in English, the auteur theory, which is actually a mixture of French and English, but there it is. According to which the director puts his, at that time, mainly his, rarely her, puts his personal signature on a film's style and content. The rest, as they say, is history. Mais quelle histoire. Truffaut and many others at Cahiers du Cinéma
were almost in love with several older Hollywood directors who worked within the studio system and who had routinely been considered to be mere entertainers, hacks, or journeymen, certainly not artists. Alfred Hitchcock is a case in point, although that may be difficult to believe these days. Another one is Nicholas Ray, about whom Jean-Luc Godard once wrote ecstatically, I quote in English, "Nicholas Ray is the cinema." That's very charming, but doubtless an exaggeration. Nicholas Ray was especially, but not exclusively, associated with a genre of American cinema that came to be known as film noir, with this French expression, which was coined by two French film scholars, you can see their names, as the title of their book. These films noir are dark urban thrillers about corrupt authority figures, such as politicians or wealthy businessmen, about crime in the streets, and about heroic individuals, such as private eyes, policemen, or journalists, who take on the local power structures, not always successfully. And of course, there are gangsters and hired killers. The ladies I will mention in just a minute. American noir and detective stories and novels are associated primarily with three authors. Dashiell Hammett, who had previously worked as a Pinkerton detective himself, and is famous for his private eye Sam Spade, as in the Mortis Falcon. Raymond Chandler, famous for private eye Philip Marlowe, and James M. Cain. Oops, I'm sorry, there's Big Sleep, also Marlowe, and James M. Cain. Hammett and Chandler are rightly credited with elevating to the level of literary art what was dismissed as cheap and worthless pulp fiction. The gangster film had come into existence long before film noir. The first gangster film was made in 1912 on location in New York City by pioneering director D.W. Griffith, best known today for his silent epics and melodramas. My favorite is Intolerance, a gigantic epic. Griffith made a 15 or 16-minute film with a curious title, The Musketeers of Pig Alley, as you can see. Pig Alley was a street in Greenwich Village, so named after the slaughterhouse that had stood in its immediate vicinity. This area was also notorious for its crime. And you can see here, and in the preceding image, a couple of modern photographs and a shot from a still image from the film itself. The lady on the left, as you may recognize, is Griffith's famous actress Lillian Gish. But why were the gangsters in this film called musketeers? Herein lies an unusual and often overlooked connection to popular 19th century French culture. After all, the word musketeer inevitably and universally evokes the immortal heroes of Alexandre Dumas. Griffith presented a romantic and melodramatic plot in a setting of crime and violence, the birth of a genre. If I asked you which is the quintessential genre in American cinema, most of you would answer the Western, and so would I. But the gangster film, with its relative, I mean relative in quotation marks, the gangster film and film noir, its relative, is a close second. The gangster film flourished at the end of the silent and the beginning of the sound era, and brought about a number of classic films. Let me show you posters for three. Scarface by Howard Hawks, one of my favorites. Little Caesar by Mervyn LeRoy, and Public Enemy by William Wellman. Inevitably, these and the later noir films influenced the French filmmakers of the 1950s and 60s. For example, Truffaut's Shoot the Piano Player, Tirer sur le Pianiste, made in 1960, was based on an American noir novel, and its style was greatly influenced by American cinema. Truffaut significantly changed the character of the protagonist, the piano player, and turned his film into a study of social alienation, loneliness, unsuccessful romance, and a bleak view of society. Although it does not lack humor, his film becomes almost existentialist in its outlook. In this regard, it has no fewer than three significant roots in French cinema as well. The first is the poetic realism, especially by and associated with director Marcel Carné and the screenwriter poet Jacques Prévert, who together made several classic films.
these films of of poetic realism, not socialist realism. Let me show you 3 images of 3 examples: Le Jour se lève, Le Quai des Brumes, and Pépé le Mocco. That's the first route. The second route is earlier crime cinema, also made in French, including Jacques Becker's Touchez pas au grisbi from 1954. The title means hands off the loot. In many of these poetic realist and crime films, Jean Gabin, whom you see here, played the often doomed protagonist. Gabin continued to appear in crime and gangster films into the 1960s and was equally convincing as a criminal or as a policeman. In this regard, he is comparable to 3 other French actors, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, and Alain Delon. I mentioned these for a reason. Belmondo had become a star in 1960, the year of Thierry sur le pianiste, in Godard's Breathless, à bout de souffle. Here he played a free-spirited petty criminal, but not a gangster, who is betrayed by his woman. To coin a phrase, cherchez la femme fatale. Femme fatales, of course, are crucial figures in American film noir. Beautiful, erotic, deadly, also smart and ruthless. Women are prominent, although they are not always fatale, in the films of a French screenwriter and director whose work represents the third route of Thierry sur le pianiste. His oeuvre stands out as the most accomplished fusion of American and French gangster cinema. In fact, I'm tempted to say fusion of all of French cinema in connection with American films. In his own person, he was also the closest French homage to American culture and film. His name is Jean-Pierre Grumbach. You probably know him under his nom de plume, or should I say his nom de caméra, Jean-Pierre Melville. His chosen last name is a tribute to Herman Melville, author of Moby Dick, and to classic American literature. His trademark clothing in trench coat, Stetson hat, and sunglasses is a tribute to American gangster films and westerns. 2 weeks ago, our friend Maria Cecilia, une grande Melvillienne herself, introduced you to this fascinating figure already. Worth mentioning in my context is Melville's affinity for night and darkness, which parallels, at least to some degree, that of Des Esseintes in Usman's novel Arébourg, the aristocrat who modeled himself on the Roman Gaius Petronius, the arbiter of elegance in Nero's court, and long believed to be the author of the Satyricon. Before I continue with Melville, I should introduce you to the American publication mentioned in my title, The Gangster as Tragic Hero. This is from a 1948 essay by Robert Washoe, whom you see on the left, a little-known but important American critic of popular culture and media, who died far too young. In his essay, Washoe calls the gangster film, I quote, a consistent and astonishingly complete presentation of the modern sense of tragedy, end quote. It is characterized, I quote again, by a sense of desperation and inevitable failure. Washoe links the urban setting of gangster films, and by implication of film noir, less with realism, even if some of them were shot partly or extensively on actual locations, than with what he calls, I quote, that dangerous and sad city of the imagination. That's a terrific way of putting it, don't you think? I love this. About the gangster, he writes in this essay, I quote, usually when we come upon him, that's to say in the film we are watching, he has already made his choice of what kind of life to lead, that is, or the choice has already been made for him. This last phrase reminds us of the fate of tragic characters. Think of Oedipus in Greek myth and in Greek tragedy, whose destiny is not theirs to decide. I quote Washoe again. The fact that I'm quoting from this essay so often, of course, shows you that I think it's really terrific. And I would like to urge you to read it at some point at your leisure. Let me quote him again, Washoe. The typical gangster film, he says, presents a steady upward progress, followed by a very precipitate fall. You may be thinking of the Aristotelian concept of the peripeteia, the reversal of fortune, to the point where the gangster lies dead. To this I add that the death of the gangster
is not simply a stereotypical case of the famous saying, crime doesn't pay and must not pay in Hollywood, but more importantly, it is the appropriate result from modern morality plays in the guise of a popular medium, because it, of course, also includes action. A few years later, in a different essay, Washoe made a similar point in The Westerner, the title of the second essay, the one for which he is chiefly remembered today. Both the gangster and the Westerner, Washoe writes, are, I quote, men with guns. And although the Western hero is a good guy, as we say, and the gangster is not, in serious Westerns, the heroic code is often seen to be imperfect. Let me quote Washoe once more. The Westerner at his best, that is, at his most complex as a dramatic character in serious Western, the Westerner at his best exhibits a moral ambiguity. That, of course, is also the essence of tragedy. A moral ambiguity which arises from the fact that he is a killer of men, end quote. Washoe also addresses the loneliness and isolation of the Westerner, a feature he has in common with many tragic gangster figures, and of course also tragic figures in literature. Robert Washoe died in 1955, the year before Melville made the first of a series of existentialist films about gangsters, hired killers, and social outsiders, characters who live under the yoke of necessity, to borrow a term from Aeschylus. Melville made other films as well, but these I omit. The title character of Bob Le Flambeur, 1956, is a small-time criminal and gambling addict. Here, Flambeur means gambler. A gambling addict who meticulously plans the perfect crime to rob the famous casino at Deauville. Bob the gambler is undone because he has trusted too much in two unreliable people whom he has protected. A young woman he took in from the streets and a careless young hood. The young man boasts to the girl about Bob's heist, in which he is involved himself, because he has begun to sleep with her and wants to impress her. But she is a girl who talks too much and to the wrong people, particularly to another underworld character with whom she is also sleeping. So she is a femme fatale, isn't she? As a result, the robbery does not go as planned. More significantly, Bob's own fatal obsession with gambling lets him forget the timing on which the job depends. As a result, then, the young hood is killed and Bob is arrested. In an ironic twist at the end, he has won a huge amount of money at the gambling tables, which basically means that he needn't have robbed the place to begin with. As we might put it, Bob the gambler gambles with fate and gambles away his freedom. But fate gives him what it denies him to take. Bob wins and loses at the same time. In 1962 came Melville's Le Dulot, one of the toughest gangster films of all. Its complicated plot hinges on an aspect of underworld tales that is often merely a cliché. In English, honor among thieves, or in this case better, trust among robbers and killers. Melville handles this theme from a detached but not unsympathetic point of view. The film's title is underworld slang for a police informer, played by Belmondo, as you can see. If you are familiar with Belmondo's career but have never seen this film, be prepared for a major shock. And I won't here reveal what that is. I, of course, also want to be somewhat tantalizing and turn you on into watching these films if you haven't done so before. In other words, you're supposed to turn into Melville aficionados and aficionadas. Where was I? What Robert Washoe calls the very precipitate fall, as I said earlier, that awaits the gangster in American films is exactly what happens to Le Dulot, the police informer here. He becomes a tragic figure by a fatal but wholly accidental circumstance, which is completely trivial in itself and happens to anybody. What is it? His car runs out of gas. As fate ordains, this occurs at a crucial moment, I should say at the one possible crucial moment, the one that is necessary to result in the greatest devastation. The dramatic complexity of Bob Le Flambeur and Le Dulot increases further in one of Melville's greatest films. This is Le Deuxième Souffle, in English, Second Wind, from 1966. It is even tougher, but also more profound
than Le Dulot. Here Melville gave Lino Ventura, whom you see in the poster and in the photograph, what may well be the greatest part of his entire and very distinguished career as an actor. Ventura had had a small part, his first on screen, in Becker's Grisby. Now he plays a gangster who escapes from prison and resumes his life of crime, hence the title. Loyalty and betrayal are again major plot elements. This gangster is clever, calculating, and deadly, but absolutely loyal to his friends. He gets entangled with various characters who include either loyal or crooked underworld figures, and one corrupt and one very smart commissaire de police. His eventual fall is not quite as precipitate as the one in Le Dulot. But Melville's artistry is such that we are fully aware that the protagonist is an unregenerate criminal. But we still respond with sadness, or at least with a sense of melancholy, to his death. Le Deuxième Souffle was adapted from a novel by José Giovanni, who had been a criminal himself and spent years in prison, and who later wrote crime novels and screenplays and became a film director. Giovanni's work is not as well known today as it deserves to be. So we had a bit of a meeting of true minds with Giovanni and Melville, and of course also Ventura. Melville followed Le Deuxième Souffle with yet another masterpiece, Le Samouraï of 1967. This is the tale of a hired killer whose last contract involves various complications and double crosses and leads to his death. But this time, death is his own decision. As he puts it memorably sometime earlier, I quote, "I never lose, not really." Whether that's true or not is, of course, another question. He is isolated so completely that audiences do not even know how he was hired for this contract that I mentioned. He lives practically in hiding in a drab apartment, and his contact with the outer world is limited to what is absolutely unavoidable. His only friend and companion is a little bird in its cage. Melville once told an interviewer that the man and the bird, I quote, "love each other. They are on the same wavelength," end quote. At one crucial point, which proves what Melville said, at one crucial point, the bird's unusual behavior tells the man about an intrusion into the apartment during his absence. That's how he finds out. Le Samouraï, Melville's second film in color, is remarkable for its cool elegance, achieved by master cinematographer Henri Decaë, who in 1959 had shot Truffaut's Les 400 coups, the 400 blows, in the documentary black and white. Those of you who were present last week will remember that Carolina already talked to us about the 400 blows. Now, in this film, blue and gray tones, subdued, cold, and almost bleached, enhance, indeed express, the prevailing atmosphere. This elegance of cool, of doom, and of death, as I'm tempted to call it, is personified in the protagonist. The German release title of Le Samouraï is therefore appropriate. No, it was not Der Samurai or something like that. It was Der eiskalte Engel, which means the ice-cold angel. This angel, of course, is the angel of death, including his own. The actor who plays him is Alain Delon at the height of his beauty. Now, beauty, you might be surprised for me to use this word, beauty is not a term usually applied to men, but here it is le mot juste. For this too, there is an American model. The angel-faced killer, played by Alan Ladd in This Gun for Hire of 1942, an adaptation of a novel by Graham Greene. In fact, let me just add that the connections between these two films, which I think have rarely been pointed out, are astonishing. Both films begin in the protagonist's apartment. The character played by Alan Ladd does not have a bird for his companion. His name, however, is Raven, but he has a little cat, which comes in through the window and which he looks after. And I showed you earlier the cats that Melville himself had. Back to Melville. The original title of Melville's film, Le Samouraï, refers to the warrior caste of feudal Japan, perhaps less the Japan of history,
than the Japan of film history. Melville added a motto following the credits, which explains his film's main theme. I don't need to translate it, or I think you can read it right there. Yeah, and notice particularly the profound solitude. Washoe had observed about the American gangster that being alone is very dangerous. It is in fact deadly. Ironically, the text about the samurai's loneliness that you see here is not a quotation from the Bushido, as it says too, Le Livre des Samouraïs, which is of course the Japanese code of the warrior, but it is Melville's own invention, and a very poetic one too. A pervasive atmosphere of death characterizes Le Samouraï, perhaps more than anything else does, and even includes its production. Melville worked mainly in his own studio and lived above it with his wife and cats. One night, while Le Samouraï was still being filmed, a fire destroyed everything, studio and apartment. Just as in the film, the little bird warned the killer about the intrusion that I mentioned, so one of his cats woke up Melville, saving his life. The bird, however, died in the fire. It always makes me sad to think about that. As at the end of Le Dulot, just one moment, in this case in reality, can decide our fate. Melville's penultimate film, Le Cercle Rouge, The Red Circle of 1970, again with Delon, also begins with a quotation. This one purports to be from Buddhism, but it's really Melville's own philosophy. It expresses beautifully and concisely the main theme of all his films I have mentioned here today: fate, destiny, necessity, doom. Add to these solitude and a stoic acceptance of the unavoidable, and you get a full measure of tragedy. Robert Washoe, had he lived longer, would have understood the nature of Melville's great films and their spiritual affinity with the American gangster cinema. So I conclude, voilà, messieurs, dames, le cercle du cinéma et le cercle rouge, d'un tigre sanglant et solitaire dans la jungle humaine, se ferme, peut-être. And with this, thank you very much. Merci beaucoup pour votre attention. Muito obrigado. And remember, touchez pas au Grisby. Thank you very much. We are the ones who should thank you for this wonderful presentation. And it's interesting that I was thinking that in the film that Julia talked about, the Jeune Fille en Fleur, en Feu, en Feu, there's one scene, I can't remember exactly the words, but she mentioned something about tomorrow you can go out by yourself and you can be free. Mm-hmm. And then she asks back, so being lonely is to be free? So I thought that was very interesting. And then when you were talking about the warriors and the gangsters and all these characters and the loneliness, and then I thought about the film that Julia was saying. So maybe you guys can afterwards talk a little bit more about. But thank you very much. It was very, very interesting and very rich. Bom, eu agradeço a todos, todas pela presença, agradeço mais uma vez a Aliança Francesa, ao Yves e ao Mathieu pelo apoio, e pediram mais, eu sugiro, a gente pode fazer encontros do verão, do inverno, da primavera, e como as estações voltam, a gente pode ter novos encontros de outono, enfim. Espero que a gente se reencontre em outros momentos. Foi um prazer, inclusive, ver que várias pessoas que estão sempre no mesmo Wide Bunch, que eu brinco, a Ana Vicentini, Carla, a Sandra Bianchi, que estava aqui, a Silvana. A Silvana, enfim, a Silvana da Grécia, que teve que sair mais cedo, porque já era meia-noite em Atenas. Enfim, e a Lilian, que chegou agora. Lilian, parabéns, a mais nova doutora, Já posso Não, dizer semana que vem. Parabéns. Mas muito obrigada a todas pela presença, em particular aos palestrantes de hoje. E a Carolina deve falar sobre as gravações e a possibilidade de disponibilizá-las,
E eu queria também eu deixei o e-mail de referência, porque essa atividade ela foi organizada pelo grupo de pesquisa, do qual eu sou uma das coordenadoras na UFMG, o Retorar, que é retórica e argumentação. E dos campos dentro da retórica que a gente trabalha, a Carolina pertence também a esse grupo, né? É retórica visual, né? A Júlia tocou um pouco nessa questão, né, da visualidade, a Enargue, enfim, êxtasis. Mas então, se vocês quiserem ter contato e alguma informação sobre futuras atividades, né, podem mandar um e-mail para retorarofmg@gmail.com, a gente está à disposição também, né? Então, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos, e aproveitem e vejam, né, bastante filmes, leiam sobre os filmes, escrevam também sobre os filmes, né? E eu passo, então, a palavra à Carolina, agradecendo enormemente a ela por essa parceria, né, e o trabalho em conjunto. É sempre uma alegria organizar coisas com a Carol também. Obrigada, Carolina, e tem a palavra. Obrigada, Cecília. Eu que te agradeço sempre pela oportunidade, né, de aprender com você e participar de todos os seus eventos. Sou grata pelo dia que eu te conheci também, né? E agradecer a Lília, agradecer todos, né? Não dá para falar todos os nomes, mas de todos os participantes que vieram tanto apresentar o trabalho como compartilhar os conhecimentos com a gente. É muita felicidade ter vocês aqui. A gente pretende continuar com esses eventos também, pela Aliança Francesa de Brasília. Vamos ter outras atividades. Tivemos também, na semana passada, uma discussão sobre Napoleão, né, na ocasião do centenário da morte dele. E a gente pretende falar sobre algumas outras coisas. Só para dar um pequeno spoiler, teremos talvez em breve algo sobre futebol. E, enfim, continuem com a gente também, né? Espero reencontrar vocês, até no e-mail que passei para o grupo de convidados e convidadas, já falei encontros outono 2021, que já estamos de olho na próxima estação. Enfim, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Queria agradecer ao Igor, à Romana e à Nájila também pela ajuda, pelo apoio, às duas alianças, ao grupo, enfim, desejar boa sorte à Lília, agradecer, né, pela brilhante participação. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas.